Amigos, se querem virar especialistas em computador e ficar super rápidos, seus dedos devem se mover automaticamente no teclado. O que quero dizer é que você precisa conhecer as teclas de atalho do teclado. Assim você pode se tornar super rápido no computador. Sim, amigos, se você é operador, estudante ou professor de informática ou trabalha com computador, se você usa o computador, há algumas teclas de atalho que deve conhecer, pois são utilizadas com frequência. Nesta Masterclass, vou te mostrar não uma ou duas, mas 50 teclas de atalho para você operar o computador muito mais rápido. Após assistir ao vídeo e praticar, ouça atentamente. Se tiver interesse, vamos lá. Eu, Satish, dou as boas-vindas ao Complete Technology. Vamos começar com as 50 teclas de atalho do computador que todos devem conhecer. Então, amigos, entre estas 50 teclas de atalho de uso diário, vamos primeiro ver alguns atalhos importantes do Windows. A tecla Windows fica na parte de baixo do teclado, como mostro na tela. Ela é usada junto com outras teclas, o que é bem interessante e tem muito para aprender. Se você quer saber qual processador está instalado no seu computador, quanta memória RAM tem, qual versão do Windows está instalada no seu computador, se você quiser saber todos esses detalhes. Basicamente, se você quer saber sobre as propriedades do computador, você pode descobrir usando uma tecla de atalho. Você precisa pressionar a tecla Windows junto com o botão Pause. Assim que você pressionar o Windows e Pause, as especificações do seu sistema vão abrir, como estou mostrando aqui. Aqui você pode ver qual é o meu processador, estou mostrando para você. Uso o processador Ryzen 7, 16 GB de RAM e também mostro o sistema operacional. Consigo todas essas informações apenas com as teclas Windows e Pause, com uma tecla de atalho, certo? Use isso. Agora para o próximo, se algo está aberto e você quer minimizar, vá direto para a área de trabalho. Então você pode pressionar o botão Windows mais D. Com Windows mais D, tudo o que você abriu será minimizado e você irá direto para a sua área de trabalho. Mas se quiser abrir de novo, pressione Windows mais D novamente. Veja, certo? Você vai para a área de trabalho e depois volta para o aplicativo. Para isso, tem mais um atalho, Windows mais M. Com Windows mais M, tudo é minimizado. Lembre desse próximo atalho, Windows mais M. Veja, está minimizando, mas se quiser maximizar de novo, ou seja, abrir aquela pasta novamente, você precisa pressionar Windows mais Shift mais M. Lembre-se, Windows mais Shift mais M. Então, Windows mais M, Windows mais Shift mais M. Tenho certeza que você entendeu. Agora vamos para o próximo atalho. Vou fechar isso aqui e te mostrar o próximo atalho. Se você quiser desenhar algo na área de trabalho, para mostrar, basicamente precisa abrir o whiteboard. Você pode abrir o whiteboard, ele já vem no seu Windows. Para isso, você precisa pressionar o atalho Windows mais W. Eu já pressionei, veja no canto inferior direito, o whiteboard já apareceu. O recorte de tela inteira também apareceu. Então, vou clicar aqui no whiteboard. Assim que eu clicar, o whiteboard já aparece na minha frente e aqui embaixo você também vê algumas opções de pintura. Que legal! O que você quiser desenhar para mostrar, pode desenhar assim. Ok, então estou desenhando algo aqui só para te mostrar como exemplo. Se não quiser mais, tem o botão de desfazer aqui. Agora, qualquer coisa que você quiser desenhar, selecione o marcador correspondente. Por exemplo, eu desenhei uma montanha aqui. Eu desenhei porque não importa qual forma você desenhe para uma montanha. Sempre vai parecer uma montanha. Ninguém pode dizer que está errado. Basicamente, esse é o desenho que eu sei fazer bem. Tem uma borracha aqui, então você pode apagar. Tem muitas outras coisas também, então use isso com certeza se você quiser ensinar algo para alguém no whiteboard ou dar alguma instrução. Então você deve usar isso pelo menos uma vez. Além disso, depois de pressionar o Windows mais W, você também tem a opção de capturar a tela inteira. Se você clicar aqui, você recebe a opção de Snip and Sketch do Windows, que aparece aqui. Veja, ele tirou uma captura de a tela inteira do Windows. Você também tem um marcador aqui, caso queira destacar algum ponto. Assim, você pode destacar o que quiser. Por exemplo, se eu quiser destacar este arquivo, eu posso desenhar com o marcador, ou então usar o realçador para destacar assim. E também pode ser salvo. Veja aqui, tem o botão de salvar. As outras opções também estão aqui, então confira todas pelo menos uma vez.
Para abrir o Snip and Sketch, pressione Windows mais W. Para abrir o Whiteboard, pressione Windows mais W. Agora, o próximo atalho é: se eu quiser abrir o D Drive, E Drive, ou seja, o meu explorador de arquivos no computador, qual é o atalho? É o botão Windows mais E. Assim que você pressionar o Windows mais E, o explorador de arquivos será aberto. Aqui você pode ver que todos os seus arquivos já foram abertos. Se eu minimizar, clicar em Este PC, consigo ver todas as unidades também. O explorador de arquivos é aberto com o Windows mais E. Muitas vezes você precisa trabalhar nas unidades do computador, então, em vez de ficar dando duplo clique toda hora em meu computador ou Este PC, como você está vendo aqui, é melhor você pressionar o botão Windows mais E. Isso vai economizar seu tempo. Para economizar tempo, estou mostrando essa tecla de atalho. Agora, vamos para a próxima tecla de atalho. Se eu quiser iniciar algum programa, você pode fazer isso rapidamente pelo comando executar. Você pode pressionar o botão Windows mais R para o comando executar. Por exemplo, eu pressionei Windows mais R e aqui você tem o comando executar. O botão do Windows está no canto inferior esquerdo. Aqui eu digitei Notepad e cliquei em OK. O Notepad foi iniciado, certo? Dessa forma você pode iniciar qualquer programa pelo comando executar. Mas para abrir o comando executar é Windows mais R e existem muitos comandos de execução. Até mesmo dentro do hardware, para acessar o painel de controle ou utilitários do sistema, usamos muitos comandos ocultos no comando executar. E para isso, eu já fiz um vídeo sobre hardware. O link está no botão I para você. Se você quer aprender sobre computador em casa, confira com certeza. O meu vídeo sobre hardware, certo? O próximo atalho é para acessar os programas que estão na barra de tarefas usando o teclado. Aqui tem alguns programas e eu quero acessá-los pelo teclado. Para isso, você pode pressionar o botão Windows mais T. Quando eu pressiono o Windows mais T, repare aqui embaixo, veja, ao pressionar o Windows mais T, eu posso navegar entre os aplicativos na barra de tarefas. Vou dar um zoom aqui. Windows mais T, Windows mais T, Windows mais T. Estou avançando entre os aplicativos aqui, certo? Com Windows mais T. Você pode fazer isso. Depois de pressionar o Windows mais T, você recebe o cursor ali e se pressionar o botão Enter, o programa será aberto. Ou seja, pressione Enter e aquela aba será aberta. Além disso, se você pressionar o Windows mais 1, veja que os aplicativos estão em sequência aqui embaixo. Se eu pressionar 1, o Microsoft Edge será aberto. Se eu pressionar 2, a Microsoft Store será aberta. Depois, 3, 4. Esse é o 3. Esse é o 4, 5 e assim por diante. Deixe-me mostrar abrindo aqui. Você pode ver aqui, este está no número 1, este no número 2, este no número 3 e no número 4 temos o navegador Chrome. Se eu quiser abrir o navegador Chrome, vou pressionar o Windows mais 4, veja, o navegador Chrome foi aberto aqui. E diretamente no navegador Chrome já tem um canal visitado e aprender mais. Por enquanto, vamos seguir em frente. Então aqui eu já expliquei que você pode pressionar o Windows mais 1, 2, 3, 4 assim por diante para abrir qualquer programa que esteja aqui embaixo na barra de tarefas. Você também pode abrir usando o botão Windows mais T. Agora, a próxima tecla de atalho é Windows mais P. Quando eu pressiono Windows mais P, do lado direito você pode ver aqui, a tela de projeção mostra 4 opções. Apenas tela do PC, duplicar, estender e apenas segunda tela. Já fiz um vídeo explicando como usar a tela de projeção ao conectar 2 monitores ao computador. Se quiser conectar 2 monitores, o vídeo está disponível acima. Já coloquei o botão acima para mostrar como conectar 2 monitores. Ao clicar em estender, aparecem 2 telas separadas. Em duplicar, a mesma tela é exibida no outro monitor. Como isso funciona? Então isso é muito útil para apresentações, a tela de projeção. Para isso, você pode pressionar o botão Windows mais P no seu laptop. E isso também é possível no seu computador. Já fiz um vídeo sobre isso, você pode conferir o link no botão I sobre a tela de projeção. Depois disso, vamos para o próximo atalho, que é Windows mais G. Sim, pessoal, Windows mais G. Assim que você pressiona, o Xbox se abre aqui, onde você pode usar essa opção de captura. O Windows possui gravação de tela integrada. Acesse Captura para ver a opção de gravação. Ele oferece isso. Pressionando o Alt R, você pode começar a gravar e pressionando novamente, pode parar.
Dá para gravar a tela, sobre a qual já fiz um vídeo, mas estou te mostrando aqui. Essa é uma tecla de atalho Windows G para capturar, gravar e fazer gravação de tela. Depois disso, se você estiver escrevendo algo no Microsoft Word, Excel ou PowerPoint e quiser fazer algo, vamos usar o PowerPoint ou o bloco de notas como exemplo. Basicamente, eu abro o Notepad rapidamente. Aqui, dentro do bloco de notas, se você quiser inserir emojis enquanto escreve, para inserir emojis, você pode pressionar o atalho Windows e ponto e vírgula. Esses emojis estão disponíveis dentro do Microsoft Windows, pessoal, mas isso só existe no Windows 10. No Windows 7, você não vai encontrar. Lembre-se desse recurso, então você pode ver aqui. Ao clicar nos emojis, eles são inseridos. Você pode usá-los em qualquer software. Há muitos emojis. Você encontra eles, só precisa lembrar o atalho do Windows e ponto e vírgula. Se precisar, pode usar. Se quiser adicionar em uma apresentação do PowerPoint ou no Word, você pode fazer isso. Agora, se você estiver na internet, por exemplo, visitando um site, como eu estou visitando um site agora. Nosso outro site é o Learn More India In, com muitos materiais gratuitos. Continuo compartilhando conhecimento e aqui há conteúdo para copiar. Aqui nós colocamos várias anotações, então o que você precisa fazer é escolher alguma dessas anotações para copiar e imprimir. E assim por diante. Mas o que você precisa fazer aqui é copiar apenas alguns pontos do conteúdo. Por exemplo, você precisa copiar o primeiro parágrafo, depois este aqui e aquele ali, separadamente ou dentro deste. Foram dadas perguntas. Veja, aqui você encontra muitas dicas de teste, muitas coisas de graça. Não deixe de visitar learnmoreindia.in. Depois, veja aqui. Você precisa pegar esta pergunta e a de baixo. Então o que você deve fazer? Se você for pegar uma e pular outra, vai levar muito tempo. Copie isso, depois vá para o Word, cole, mas é melhor copiar tudo de uma vez. Para isso, o que você deve fazer? Primeiro você precisa pressionar o botão Windows mais V. Assim que pressionar o Windows mais V, a área de transferência do Windows será aberta aqui. Aqui você pode ver que a área de transferência do Windows já apareceu. Neste clipboard já tem algumas coisas que eu já copiei antes. Então eu vou limpar tudo. Está aparecendo aqui. Todas as coisas antigas eu vou limpar tudo aqui. Agora, não tem nada armazenado no clipboard. Se você olhar com atenção, aqui o clipboard está completamente vazio. Está completamente em branco. Está aparecendo a mensagem: sua área de transferência está vazia. Porque eu apaguei o conteúdo que estava dentro dele. Agora, o que eu faço? Deixe o clipboard aí, então o que eu faço agora? Aqui eu seleciono isso, aperto Ctrl C. Aqui eu seleciono isso, aperto Ctrl C. Aqui eu estou selecionando a próxima pergunta por isso. Eu pressiono Ctrl C em tudo, exceto um, e agora eu pressiono novamente o botão Windows e V. Veja, pressionei novamente o botão Windows e V. Então, tudo que eu copiei, você consegue ver tudo isso aqui ou não? Você pode colar em Word, Excel, PowerPoint, em qualquer lugar. Por exemplo, aqui no bloco de notas, o que eu faço? Pressiono o botão Windows mais V e colo daqui o que eu quiser. Dessa forma eu posso colar aqui, então não vou precisar copiar várias vezes. Esse é o benefício disso. Com certeza você entendeu. Então pode usar isso para anotações ou qualquer outra coisa em qualquer lugar. Esta é o atalho da área de transferência do Windows. Agora vamos avançar para o próximo atalho. Serve para dar zoom em partes do Windows, por exemplo, se eu quiser dar zoom em alguma parte para mostrar a você. Por exemplo, aqui tem alguns menus. Você pode pressionar as teclas Windows e mais no teclado para dar zoom neles e mostrar ampliado. Windows e o botão de mais. Aqui, por exemplo, quero mostrar um teste online para você. Quando você pressiona o Windows mais, ele mostra esse zoom. Então, é o Windows mais e o Windows menos. Use o botão de mais, que fica na parte de cima do teclado, nas teclas numéricas. Pressione o mais para dar zoom in e o menos para dar zoom out. Quando você quiser mostrar algo para alguém na tela, deve usar o atalho Windows mais. Além disso, você pode abrir várias abas diferentes, como esta aba e aquela aba. Eu coloquei uma delas de lado. Suponha que agora você tenha dois arquivos, um atrás e outro na frente. Eu quero organizar eles lado a lado.
você pode pressionar a seta para a direita ou para a esquerda junto com a tecla Windows. Veja, se eu quiser colocar esta janela à direita, uso Windows mais seta para a direita. E se quiser colocar a janela à esquerda, uso Windows mais seta para a esquerda. Veja, Windows mais seta para a esquerda, seta para esta direita, lembre-se disso. Ou se você quiser colocar para a direita, use Windows mais seta para a direita. Veja, Windows mais seta para esta direita, seta para esta esquerda, você pode fazer assim. Pressione Windows mais seta para a direita, vai para o lado direito, pressione Windows mais seta para a esquerda. Assim, a janela vai para a esquerda e você pode ver duas janelas lado a lado. Use o Windows mais seta para os lados. Com isso, você pode manter dois navegadores ou dois arquivos, como Microsoft Word e Excel, abertos ao mesmo tempo. É algo muito útil para o uso diário. Vocês devem experimentar pressionando o Windows e as setas para a esquerda e para a direita pelo menos uma vez, amigos. Então, se eu quiser alternar de um programa para outro, aqui eu também maximizo este e também maximizo aquele. Se eu quiser alternar deste programa para o programa anterior. Então aqui eu simplesmente vou usar um atalho de teclado. Com o Windows Tab eu posso alternar de um programa para outro. Aqui você pode ver que estou alternando usando o Windows Tab. E com o Windows Tab você também pode criar uma nova área de trabalho. Veja aqui em cima aparece a opção de novo desktop. Eu também posso adicionar um novo desktop aqui. Usando o Windows, após apertar o Windows Tab, um novo desktop vazio foi criado. Então, onde está nosso arquivo? Se você pressionar o Windows Tab novamente, nosso arquivo está aqui no desktop 1, certo? É isso que acontece com o botão Windows Tab. E o Windows Tab, você definitivamente deveria experimentar usar isso. Amigos, agora, eu já te mostrei vários atalhos do Windows. Agora, alguns atalhos relacionados ao Control podem ser necessários quando você trabalha no Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Então, o que eu fiz? Eu abri o Microsoft Word aqui, para mostrar um exemplo para você de atalhos. Coloquei algum conteúdo aqui, como um parágrafo. Digitei uma fórmula igual a rand, abre parêntese e fecha parêntese. Se você digitar isso no Microsoft Word, você recebe um parágrafo para praticar. Não é para ler, não tem nenhuma história, é só um parágrafo para você praticar. Agora, o que você precisa fazer é selecionar todo esse parágrafo de uma vez. Então, lembre-se desse atalho. É básico, todo mundo sabe. Ctrl mais A seleciona tudo, certo? Se você deletar algo daqui. Esses são os atalhos básicos. Estou explicando rapidamente de uma vez só. Porque muita gente já sabe disso, mas para quem não sabe, é útil. Você pode avançar o vídeo para frente. Ou então, na descrição, adicionei o timestamp em todos os atalhos. Assim, você pode clicar no atalho que quiser para ver. Agora veja, o que aconteceu aqui foi que eu acabei deletando algum conteúdo acidentalmente. Então, se algo for deletado por acidente, não precisa se preocupar. Pressione Ctrl Z no teclado. Ele desfaz, irmão. Entendeu? Ctrl Z desfaz, Ctrl Z desfaz. Eu fiz isso porque, ao editar ou alterar algo aqui e não gostar, é possível desfazer. Lembre-se disso. Por exemplo, o que eu tinha feito? Suponha que eu deixei este parágrafo em negrito aqui e aumentei o tamanho e tal, mas se eu não quiser todas essas coisas, vou apertando Ctrl Z, 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 Z para desfazer. Assim, desfazer significa voltar várias etapas. Serve para isso, ele volta vários passos. Se você cometeu algum erro, pode desfazer o erro e restaurar o que estava antes. O computador permite corrigir erros, mas na vida isso não é possível. Por isso, evite errar na vida. Na vida não existe undo. Lembre-se, se você cometeu um erro, já era. Não tem como desfazer. Então cometa menos erros na vida. Mas no computador, se você fizer aqui, pode desfazer. Mano, tem o undo. E outro undo também. Suponha que eu fiz o undo aqui, deletei, aí apertei Ctrl mais Z, fiz o undo. Mas se eu quiser refazer, aí é o comando refazer. Aqui não tem undo pandu, só refazer. Undo pandu é coisa do Nanapatekar Ji. Aqui a gente fala que é redo, é Ctrl mais U. Olha só, deletei de novo, Ctrl mais E é desfazer, Ctrl mais I é refazer, Ctrl mais E é desfazer, certo? Tipo, aqui você deixou em negrito, aumentou o tamanho e tal, aí colocou em itálico e depois desfez tudo com undo. 1, 2, 3, 4, undo. Agora veja, Ctrl mais Y, redo. Então, desfazer, refazer. Está claro? Esses são os atalhos. Agora vamos continuar. Agora, se você pegou algum objeto, colocou uma imagem ou qualquer coisa que você queira duplicar, como no PowerPoint.
no PowerPoint, muitas vezes precisamos duplicar imagens. Precisamos criar, ou por exemplo, você fez algum logo ou algo assim. Por exemplo, aqui eu tenho muitas imagens, certo? Então aqui, se eu pressionar o botão Ctrl mais D, o que acontece com o Ctrl mais D? Veja, a imagem está sendo duplicada. Lembre-se do Ctrl mais D. Agora, se você usar isso no Microsoft Word sem selecionar nenhuma imagem, então o que acontece com o Ctrl mais D? Veja, no Microsoft Word, ao pressionar Ctrl mais D, aparece uma caixa de diálogo de fonte. A formatação de fonte, a formatação avançada de fonte, aparece. Aqui, essa formatação avançada de fonte no Word funciona de forma diferente com o Ctrl mais D. Se você não inseriu uma imagem ou uma forma, sim, se você inseriu alguma forma ou algo assim, e se você pressionar Ctrl mais D enquanto a forma está selecionada, ela será duplicada. Lembre-se, esse atalho pode ser útil. Se você usa o Microsoft Word, o próximo também serve para o Word. Ctrl mais F, além de funcionar no Excel e PowerPoint comuns no escritório. Ctrl mais F é para localizar. Ctrl mais F significa localizar, ou seja, se eu quiser procurar algo no Microsoft Word. Por exemplo, se eu quiser procurar se a palavra documento está presente no meu arquivo do Microsoft Word, e se estiver, quantas vezes ela aparece, veja aqui. Todas as ocorrências da palavra documento já foram destacadas. É muito útil para encontrar uma palavra específica. Você também pode usar o Ctrl mais F no Excel, e lá você pode pesquisar por ela. O atalho serve para substituir uma palavra por outra no documento. Por exemplo, a palavra documento, destacada aqui, pode ser trocada em todos os lugares que desejar. Fazer? Você quer substituir a palavra. Então eu vou apertar Ctrl mais H. Veja! Ctrl mais H é para localizar e substituir. Essa caixa de diálogo, se você já assistiu ao filme Três Idiotas, você deve se lembrar que lá a Amir Khan usou isso. Aqui, no lugar de documento, o que a Amir Khan fez? Ele colocou arquivo. Então, no lugar de documento, aqui será arquivo. Substituir tudo. O que vai acontecer? Substituir tudo. Assim que eu clicar no botão substituir tudo, documento será trocado por arquivo. E ele está dizendo, tudo feito. Fizemos 5 substituições. A Amir Khan usou esse truque para mudar a palavra. O resto você vê no filme Três Idiotas, caso ainda não tenha assistido. Aqui também temos algo útil. Isso acontece em muitos lugares. Ctrl mais H. Veja, arquivo foi alterado em todos os lugares aqui. Basicamente, se você tem um contrato antigo e precisa mudar a data ou o ano, algo que aparece muitas vezes, você pode usar Ctrl mais H. Ctrl mais F é para localizar. Ctrl mais H é para substituir. Acho que agora ficou claro. Mas se você tiver muitas páginas no Microsoft Word, como você pode ver aqui, eu tenho 5 páginas. Veja aqui embaixo, são 5 páginas. 5. Certo, e eu estou na página número 5. 5 de 5 significa que minha posição atual é na página número 5. Agora eu quero ir para a página número 1. Agora são 5 páginas, mas se tiver mais, use Ctrl G para ir direto. Ctrl G abre a caixa de diálogo Go To e permite pular para qualquer página. Digite o número da página. Então eu quero ir para uma página número 1. Eu quero ir para uma página número 2. Eu quero ir para uma página número 3. Então eu digito, e aqui você pode ver em qual página você está atualmente. Na parte de baixo, você pode ver que está na página número 3. São 5 páginas no total. E aqui você pode ir para a seção, linha, número, indicador, tudo isso. Se você aprendeu a usar indicadores no Word, eu já criei um curso avançado de Word, você pode conferir no meu site, tudo em detalhes. Se você quer aprender Microsoft Word, por enquanto vamos seguir em frente. Agora vem o próximo atalho. Se você criou um arquivo e quer salvar, é só apertar o botão Ctrl S, certo? Com Ctrl S ele salva. Agora, aqui está salvando no meu OneDrive, basicamente porque eu tenho o OneDrive da Microsoft conectado. Se você quiser salvar localmente, pode selecionar documentos aqui. Eu quero salvar localmente e para salvar o arquivo, o botão é Ctrl S. Todos devem saber salvar. Mas como salvar o arquivo com outro nome? Quer dizer, você quer salvar uma cópia duplicada desse arquivo. Para isso, se você já salvou o arquivo, pressione F12. Pressione a tecla de atalho no teclado. Se o arquivo já estiver salvo e você quiser salvar uma cópia dele, suponha que este arquivo já esteja salvo. Eu vou definir o objetivo.
E se eu quiser salvar uma cópia disso, vou pressionar o botão F12, porque aqui o botão Ctrl S não vai funcionar. Ao pressionar Ctrl S, essa caixa de diálogo não vai aparecer, só aparece com F12. E no F12, posso nomear este arquivo como quiser. E se eu quiser converter o arquivo já salvo para PDF, eu posso fazer isso daqui. Veja, se eu quiser converter para PDF, eu posso fazer isso aqui também. Ele usa salvar como duplicado. O atalho para salvar como é F12 e serve para qualquer arquivo salvo. Ficou claro? Estou explicando tudo isso no Microsoft Word porque essas funções são usadas no Word, Excel e PowerPoint, e você definitivamente deve usá-las. Agora, se eu tiver um arquivo existente e quiser abri-lo, vou pressionar o botão Ctrl mais O. Ctrl mais O. Se você usar o Ctrl no Windows 7, aparece uma caixa de diálogo de abrir. No Windows 10 aparece de um jeito diferente, você vê os arquivos recentes, tem um botão de procurar para você ir até lá e selecionar o arquivo onde ele estiver salvo. E abrir, certo? Por exemplo, esse arquivo de Guru Purnima, esse arquivo do MSAT, qualquer arquivo que você quiser abrir, você pode abrir assim. Ctrl mais U para abrir. Esse é o atalho. Estou explicando rapidamente porque isso é básico e os iniciantes precisam saber, além de ser algo de uso diário. Agora, abri esse arquivo e quero fechá-lo porque não tem nenhum dado importante. Para fechar, uso Ctrl mais W. Isso fecha o arquivo, ou seja, fecha o documento, mas não o software. Ctrl mais W, ele pergunta se você quer salvar o arquivo ou não. Não salvar? Veja, o meu Microsoft Word continua aberto, ou seja, o aplicativo não é fechado. Lembre-se disso, existe um atalho para fechar o aplicativo, que vou mostrar depois, mas com Ctrl mais W apenas o arquivo é fechado. Com Ctrl mais N você pode abrir um novo arquivo, e com Ctrl mais W fecha o arquivo. Ctrl mais N, novo arquivo. Ctrl mais W, Ctrl mais N, Ctrl mais W, Ctrl mais N, Ctrl mais W. Fiquem brincando aí, ok? Ou então, parem de brincar e vamos seguir em frente. Agora vocês já devem saber sobre copiar e colar, não sabem? Então eu vou explicar para vocês. Se você selecionou esse parágrafo específico aqui e quer duplicá-lo, copie com Ctrl mais C e pressione Ctrl mais V para colar. Ctrl mais V. Ou então, você pode minimizar, também pode copiar e colar arquivos na área de trabalho. Eu vou minimizar. O que eu preciso fazer? Tem esse arquivo na área de trabalho, quero copiar ele, então vou clicar com o botão direito e copiar. Isso vocês já devem saber, mas no teclado, pressione Ctrl mais C e depois Ctrl mais V, vai copiar e colar. Ctrl mais C, Ctrl mais V. Lembre-se, assim que você pressionar Ctrl mais C e Ctrl mais V em qualquer arquivo, ele vai ser copiado e colado. Você pode ver aqui, o arquivo está sendo copiado e colado. Ok, aqui do lado direito está aparecendo o arquivo copiado, certo? Veja aqui. Agora, muitas vezes o que acontece é que você escreveu alguns parágrafos no Microsoft Word, mas você não quer todos eles, tudo está em minúsculas, mas quero em maiúsculas. O que você precisa fazer? Você precisa mudar o caso das letras. Você deve saber sobre essa opção de alterar maiúsculas e minúsculas, onde você pode ir e mudar o caso das letras. A frase correta: lower, upper, proper. Você também pode usar o atalho Shift F3. Ao pressioná-lo, tudo fica maiúsculo. Pressionando de novo, tudo fica minúsculo. Pressionando novamente, muda de novo. Isso é chamado de tipo de frase. Na verdade, isso é o sentence case. Veja, certo? Shift F3, F3, F3. Shift F3, F3, F3. Então pratique esse atalho, porque ele pode ser usado diariamente no Microsoft Word. Shift F3, certo? Depois disso, no Microsoft Word, esse documento que você criou, ou no Excel, qualquer documento que você tenha criado, se quiser imprimir, pressione o botão Ctrl P. Com Ctrl P, aparece a caixa de diálogo de impressão e as configurações relacionadas à impressão. Se você quiser saber tudo isso basicamente, eu também fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link no ícone do i. Eu fiz um vídeo para o canal Learn More e estou deixando o link dele aqui no botão i acima, você pode conferir.
Lá você vai ver tudo relacionado à impressão no Microsoft Word. O que você deve prestar atenção na hora de imprimir. Configuração de página, configuração de margens, como imprimir em várias páginas e como imprimir frente e verso. Tudo isso eu expliquei lá. Com Ctrl P, você imprime. Da última vez eu te falei que com Ctrl W, o que acontece com W? Ele fecha o arquivo, mas não fecha o software. Se eu quiser fechar o software mesmo, basicamente, eu vou pressionar Alt F4. Alt F4, veja, o software foi fechado. Com essa tecla de atalho, Alt F4, você pode fechar completamente qualquer software. Com Ctrl W, você fecha apenas o que está dentro dele. Documento, essa planilha não é específica, então uma folha específica dentro da planilha será fechada, o arquivo será fechado, a folha da planilha, mas se quiser fechar toda a planilha, sair completamente do Excel, lembre-se da tecla de atalho Alt F4. Certo? Beleza, então vamos para a próxima tecla de atalho. Agora, no Microsoft Word, Excel ou PowerPoint, ou em muitos outros softwares, geralmente no Adobe também, o que você precisa fazer é usar as teclas de atalho. Como eu já disse, trabalhe pelo teclado. Aí você pode dizer, cara, tem tantas opções nos menus, como eu vou trabalhar pelo teclado? Você pode fazer isso, pode tentar. O que você precisa fazer? Vou te dar uma dica. Você precisa pressionar o botão Alt. Assim que você pressionar o botão Alt no teclado, preste atenção, veja só. Quando você pressiona o botão Alt, depois de pressionar Alt, veja só. Para ir para a guia Início, o que aparece? Eu pressionei o Alt, certo? Para a guia Início, aparece a letra H. Para inserir, aparece a letra N. Para Design, aparece a letra G. Para Layout da página, aparece a letra P. Para referências, aparece a letra S. Para correspondências, aparece a letra M. Isso mesmo. Então, para a guia Início, aparece a letra H. Então, eu pressiono H. Assim que eu pressiono H, todos os comandos que estão dentro da guia Início, todas as opções na faixa de opções, estão visíveis para você. Para cada um deles, os atalhos de teclado estão sendo mostrados aqui. Se você quiser, por exemplo, mudar a cor da fonte, é só pressionar o botão FC. Se quiser acessar mais cores, pressione o botão M, que está visível. Assim, todas as opções ficam acessíveis. No menu, ao pressionar Alt, depois do H, para acessar o tamanho da fonte, pressione FS. Depois de FS, o cursor já está em tamanho da fonte. Pressione a seta para baixo no teclado. Daqui, você pode selecionar o tamanho da fonte, certo? Veja, ALTH, FF aparece para fonte. O cursor está em fonte. Pressionei seta para baixo. Faço tudo isso pelo teclado usando a tecla ALT, certo? Então no ALT, eu disse que ALT F4 serve para sair. Eu disse para usar ALTH, ALTN. Com ALT isso acontece. Depois disso também tem o ALT Tab. ALT Tab permite alternar entre programas abertos, como entre este e o Microsoft Word. Também pode ser feito com Windows Tab, mas Alt Tab é o principal atalho. É importante lembrar desse comando, alternar entre programas abertos. Todos os programas abertos aparecerão aqui. Você pode alternar entre eles. Lembre-se do Alt Tab. Agora, o próximo é que eu te falei como você pode ver as propriedades do computador. O que você precisa fazer? Você deve pressionar a tecla Windows e Pause, o que mostra várias informações, mas o que eu preciso fazer? Se você quiser ver as propriedades de um arquivo específico, quer ver as propriedades deste arquivo quando ele foi criado, quer ver as propriedades deste arquivo, se é uma pasta ou um arquivo. Basicamente, eu vou selecionar isso e pressionar Alt Enter no teclado. Veja, imediatamente aparece uma caixa de diálogo de propriedades. Quando esse arquivo foi criado? Qual é o tamanho dele? Está mostrando tudo. Como fazer isso? Lembre-se, você precisa selecionar o arquivo e pressionar o botão Alt Enter. Quando eu criei esse arquivo? Foi acessado em 18 de agosto, foi criado em 8 de agosto. Está claro? Então basicamente você vai entender como ver as propriedades do arquivo com a ajuda de atalhos, certo? Alt, botão Enter. Alguns atalhos serão básicos para você, mas alguns você vai ouvir pela primeira vez. Pratique eles, anote e há um arquivo PDF com todos esses atalhos. Eu coloquei o link de um aplicativo na minha descrição.
Nesse aplicativo, você vai encontrar o PDF desses atalhos disponível gratuitamente para download. Para isso, você precisa ir até o meu aplicativo e lá tem uma seção de livros. Nos livros, você vai encontrar vários PDFs e um PDF relacionado a este vídeo também estará disponível para você. Nele, eu mencionei 50 teclas de atalho para uso diário, 50 teclas de atalho para o dia a dia. Então, esse PDF você pode baixar de lá. Guarde com você para praticar. Você pode precisar disso em qualquer lugar. Se quiser baixar o PDF de graça, não deixe de acessar o aplicativo Learn More, amigos. Certo? Agora vamos continuar. No teclado, há as teclas Insert, Delete, Home, End, Page Up e Page Down, que estou mostrando na tela. Poucas pessoas as utilizam ou sabem como funcionam. Vamos analisá-las melhor agora. Então, abri o Microsoft Word. Escrevi um parágrafo aqui. Vou escrever um parágrafo. Para pegar um parágrafo, é preciso selecionar um texto. Agora, o que eu quero fazer? Suponha que coloquei o cursor neste parágrafo em particular. Coloquei o cursor. Aqui, se você olhar no início, agora mesmo eu pressionei o botão End no teclado. Quando você pressiona o botão End, o cursor vai para o final da mesma linha. Se você notar, veja, se quiser ir para o final de uma linha específica, você pressiona o botão End. E se quiser ir para o início da linha, você pressiona o botão Home no teclado. Então aqui, você definitivamente vai entender o uso do Home e End. O Home leva você para o início e o End leva você diretamente para o final. End of line. Lembre-se, com o botão End, vamos para o final da linha. Com o botão Home, vamos para o início da linha. Lembre-se da diferença. Linha. Estou falando da linha primeiro. Depois disso, quando eu pressiono Ctrl End, veja o que acontece com Ctrl End. Nós vamos para o final do parágrafo, para o final da página, chegamos ao final da página. E quando pressionamos Ctrl Home, início da página, Ctrl End, Ctrl Home. Lembre-se dessas teclas de atalho. O que faz o Ctrl C, o que faz o Ctrl Home e o que fazem os botões Home e End normais. Agora, outra coisa é Page Up, Page Down. Agora, suponha que eu copiei isso e pressionando Ctrl C e Ctrl V, colei e criei várias páginas. O que acontece com Page Up? Veja, com Page Up, as páginas sobem uma a uma. O que acontece com cada página? Elas sobem e com Page Down, as páginas descem uma a uma. Para que servem essas teclas de atalho Page Up e Page Down? Você já deve ter entendido isso no teclado. No Microsoft Word, na verdade, você também pode usá-las para rolar a tela. No teclado, as teclas Insert e Delete. Quero mostrar como usá-las no Excel, por isso abri o programa para demonstrar essas funções. Aqui usamos bem a tecla Insert. A tecla Delete também funciona no Word. Veja ao digitar algum conteúdo. Por exemplo, digitei aqui Learn More. Agora digitei o conteúdo e onde coloquei o cursor? Coloquei o cursor no início e pressionei Insert no teclado. Veja o que acontece com o botão Insert no Excel. Desativei o Insert e a seleção sumiu. Insert, Insert, Insert. Você só precisa pressionar o botão Insert no teclado. Agora, se eu digitar algo, por exemplo, escrevi Hello, o Learn More continua lá e a palavra Hello também aparece. Mas se eu pressionar o botão Insert agora, vai acontecer uma sobreposição. Ou seja, o botão Insert precisa ser pressionado. O L está destacado, certo? Agora veja, quando eu digito K, o L desaparece e o próximo, o E, fica destacado. Certo? Então agora qualquer coisa que eu digitar, as letras seguintes vão sendo apagadas. O botão Insert está pressionado. Por isso, lembre-se o que acontece com a tecla Insert. Veja, coloquei o cursor novamente aqui no início. Coloquei o cursor no início. Então veja, meu botão Insert está ativado. Por isso, essa primeira letra está destacada. Se eu digitar qualquer coisa, essa letra será apagada e a nova letra vai sobrepor. Se eu pressionar o botão Insert novamente, veja o que acontece. Ao pressionar o botão Insert novamente, aquela letra em particular, a palavra não está sendo apagada agora. Lembre-se disso ao usar o Excel. Veja se a tecla Insert está ativada ou não, pois é assim que ela liga e desliga. Então ela vai destacar a próxima palavra. E quando você for digitar, a próxima será sobreposta. Está vendo? E se você não quiser sobrepor, como está aparecendo aqui, agora não deve haver sobreposição.
Então pressione a tecla Insert. Você vai ver que vai continuar do mesmo jeito. Então é isso que acontece com a tecla Insert. Agora, o que acontece com a tecla Delete é que se você colocar o cursor aqui e pressionar o botão Delete, você sabe que basicamente pode deletar pastas e arquivos. Com isso, mas se você colocou o cursor, as palavras do lado direito são apagadas com a tecla Delete. Veja, as palavras do lado direito estão sendo apagadas. E se eu quiser apagar as da esquerda, vou pressionar o botão Backspace no teclado. Lembre-se, com o Backspace do teclado, as palavras do lado esquerdo serão apagadas. E com o Delete, as palavras do lado direito serão apagadas. Sim, se você quiser que eu apague a palavra inteira do lado direito. Eu não estou apagando um caractere inteiro de uma vez. Está apagando um por um, certo? Quando eu pressiono o botão Delete, ele apaga um caractere de cada vez. Mas se eu quiser apagar a palavra inteira do lado direito, aí tem um atalho para isso. Então, lembre-se desse próximo atalho. Lembre-se, Ctrl mais Delete, Ctrl mais Delete, Ctrl mais Delete. Está apagando uma palavra inteira de cada vez. Não está apagando caractere por caractere. Veja, se apertar Delete, apaga caractere por caractere. Com Ctrl mais Delete, apaga a palavra inteira e pode apagar partes inteiras rapidamente. Você vê, Ctrl mais Delete e Ctrl mais Backspace. Coloque o cursor e pressione Ctrl mais Backspace. Use Ctrl mais Backspace várias vezes. O que acontece? Cada palavra à esquerda é apagada uma a uma. Pratique Ctrl mais Backspace e Ctrl mais Delete para entender como funcionam. Agora, o que eu quero fazer é selecionar toda a linha do lado direito. Então, Ctrl mais Shift mais seta para a direita, seta para a direita, quero selecionar as palavras do lado direito, uma por uma, desculpe. Então, Ctrl mais Shift mais seta para a direita, seta para a direita, veja, até onde eu quero ir com Ctrl mais Shift mais seta para a direita, ou então, se eu quiser fazer do lado esquerdo. Então, vou colocar o cursor aqui, Ctrl mais Shift mais seta para a esquerda, certo? Ctrl mais Shift mais seta para a esquerda. Ctrl mais Shift mais seta para a esquerda. Quero selecionar o parágrafo acima. Coloquei o cursor abaixo. Agora, vou pressionar Ctrl mais Shift mais Home. Tudo foi selecionado. Ou, se eu colocar o cursor em cima, pressiono Ctrl mais Shift mais End. Tudo será selecionado. Então, com Ctrl mais Shift, você seleciona. Use a seta para a direita ou para a esquerda, ou Ctrl. Se você pressionar a seta para baixo, será do mesmo jeito. Ctrl, seta para baixo, seta para baixo, seta para baixo, Ctrl, seta para cima, seta para cima. Cada parágrafo vai sendo selecionado. Ctrl mais Shift mais Home, End, ou então você usa seta para baixo, direita, esquerda. Esses atalhos são usados para seleção no Microsoft Word. No Excel também é assim. No PowerPoint também, esses atalhos são usados para seleção. Agora vamos para algumas teclas de função, como F1 até F12 que ficam no nosso teclado. Mas, nos programas básicos, nem todos esses atalhos são usados. Se você lembrar de F1 até F12, quais são eles? F1 é para ajuda. Se eu pressionar F1, aparece a ajuda da Microsoft. Aqui você pode pesquisar. Se quiser alguma ajuda no Windows 10, o Microsoft Edge vai abrir diretamente na ajuda para você. Na internet, pesquise o que quiser no Windows 10 primeiro, pressione F1 e depois F5. Para atualizar a tela, veja, o F5 vai piscar para atualizar. Certo? No Windows 11, eles removeram a opção de atualizar, não dá mais para atualizar. Se você estava acostumado a clicar com o botão direito e atualizar, isso não existe mais no Windows 11. Depois disso, o F5 tem mais um atalho escondido. Se o Microsoft Word estiver aberto e você pressionar F5, a opção Ir para será aberta. O Ir para também pode ser acessado pelo Ctrl mais G. E no Microsoft Word, pressionando F5, também abre o Ir para, certo? No Microsoft Word, o F7 verifica a ortografia e a gramática, mas só pressione F7 se você tiver cometido algum erro de ortografia. Por exemplo, aqui eu cometi um erro, escrevi esta palavra de forma errada. Veja, a palavra provide está com a ortografia errada. Então o que aparece aqui?
A palavra com erro está sublinhada. Você pode verificar como está o sublinhado da palavra provide, é um sublinhado vermelho ondulado? Se eu pressionar F7 agora, aparece a verificação ortográfica e gramatical, perguntando o que você quer escrever em provide. Aqui você deve selecionar provide, selecionar a palavra e clicar em alterar para corrigir. Para ortografia e gramática, no Microsoft Word, a tecla de atalho F7 é usada. Além disso, a outra tecla de atalho que sempre é usada nos escritórios, que é F2. Se eu quiser mudar o nome deste arquivo ou de qualquer outro arquivo, seja pasta ou arquivo, basta selecionar o nome que eu quero mudar. Eu vou clicar sobre ele e pressionar a tecla F2 no teclado. Veja, eu cliquei sobre ele, selecionei o arquivo, vou pressionar o botão F2 e com o botão F2, aqui, se eu quiser dar um nome como ABCD ou qualquer outro, veja que o nome já apareceu aqui. Então, com a tecla F2, dá para renomear. E essa tecla de atalho é muito útil. Lembre-se, ao usar F2 no Excel, se você digitou algo e o cursor está na célula abaixo, se você quiser editar novamente, pressione primeiro o botão F2, aí o cursor aparece lá. Caso contrário, se você tentar digitar diretamente, o texto antigo some. Então, no Excel, o F2 serve para editar, para a célula ativa. Se você quiser editar ou adicionar conteúdo na célula ativa, pressione o botão F2. Muitas pessoas não sabem disso, por isso eu expliquei. E para o salvar como eu disse, é o F12. As teclas F1 a F12 são usadas principalmente em softwares como Tally, Photoshop e outros. Essas teclas são mais usadas em softwares de aplicativos especializados. Em aplicativos básicos, são usadas com menos frequência. Agora, este arquivo do Excel está aberto e eu quero diminuir a tela, restaurar. Então, eu pressiono Ctrl mais F10. Vou pressionar. Veja, a janela mudou de tamanho. Ctrl mais F10 várias vezes. Menor, maior, menor, maior. Certo? Restaurar, maximizar, restaurar, maximizar. Você pode fazer isso facilmente com a janela ativa. Restaurar e maximizar facilmente. Para isso, basta pressionar o botão Ctrl e F10. Nosso próximo passo. Para deletar um arquivo da área de trabalho, pressione Delete no teclado. Por exemplo, este arquivo é desnecessário, pois já tem uma cópia, então pressiono Delete. Ao pressionar Delete, o arquivo vai para a lixeira, que é esta pasta. Você pode restaurá-lo daqui. Mas se eu quiser deletar este arquivo permanentemente, o que eu quero é deletar para sempre, certo? Para sempre significa que não quero mais ele. Então, vou pressionar Shift mais Delete no teclado. Vai aparecer: tem certeza de que deseja excluir este arquivo permanentemente? Este arquivo será excluído permanentemente. Ele não vai para a lixeira. Se quiser deletar permanentemente, clique em Sim. O arquivo foi excluído permanentemente daqui. Você pode ver isso. Então, o que achou disso? Atalhos de uso diário? Com certeza você gostou e provavelmente você já curtiu, compartilhou e comentou. Não preciso nem falar, né? Se ainda não fez isso, faz aí, vai! É tudo de graça. Se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, tudo é de graça. Então faça isso agora mesmo. Por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, siga aprendendo, ensinando e seja feliz. Tchau!